Salve, salve, meus queridos, quem vos fala, professor Gilbert. Olha, hoje nós estamos aqui para falar de um dos presidentes mais icônicos da história do Brasil. Isso mesmo, vamos falar de Getúlio Dornelles Vargas. Vargas foi presidente do Brasil por 2 mandatos. O primeiro mandato de 1930 a 1945 e o segundo mandato de 1951 a 54. Se analisarmos, somando os 2 mandatos, Vargas passa 18 anos no cargo de presidência da República. Foi o presidente que mais passou o tempo governando esse país. E o mais legal para você que vai fazer Enem é que, desde a estruturação do novo Enem, no ano de 2009, vem a cada edição da prova caindo questões referentes ao governo de Getúlio Vargas. Então, você não pode ir fazer a prova do Enem sem conhecer com riqueza de detalhes esse governo. É por isso que eu te convido a mergulhar nessa história. Então, vai lá, de olho na tela. Olha a cara do rapaz. Você está vendo o presidente Getúlio Dornelles Vargas. Professor, o que de Vargas costuma aparecer na prova? Inicialmente, a gente vai trabalhar um período chamado Era Vargas. E vai me acompanhando, dá uma olhadinha aí na tua telinha, tá? Vargas foi presidente do Brasil no primeiro mandato de 30 a 45. E naquele momento, Vargas assume a administração do Brasil após um golpe que acabou entrando para a história com o nome de Revolução. Professor, golpe por quê? Porque ele impediu o presidente eleito de assumir a presidência da República. E isso é golpe. Naturalmente, o Brasil é o país que o povo costuma dar golpe e chama de revolução. Entende? Mas, enfim, me acompanhe. O que é que eu quero que você perceba? A primeira fase que a gente vai trabalhar de Vargas é a Era Vargas. E, nesse momento, é interessante visualizar que, Vargas assume a administração do Brasil após um processo revolucionário que entrou para a história com o nome de Revolução de 1930. Naquele momento, o grupo de Vargas chega ao poder. E ao chegar ao poder, ele olha para o momento republicano que lhe antecedeu e diz: essa república é velha, é arcaica, é antiga, é ultrapassada, eu sou o novo. Vargas era crítico da República Velha. Crítico da República Velha por quê? Criticava Vargas o clientelismo, o coronelismo, o voto aberto, as fraudes eleitorais, as eleições a bico de pena. É por isso que quando Vargas olha para o momento republicano que lhe antecede, ele chama aquele momento republicano de República Velha. Agora é interessante salientar também que um pouco antes de Vargas assumir, em 1929, há a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, o Brasil sofre de forma drástica com os impactos da economia norte-americana. Na época, o maior produtor de café do planeta era o Brasil. O Brasil tinha somente um perfil que era um perfil agroexportador. Plantar, colher e vender. O Brasil vivia de vender café. O maior comprador de café do Brasil eram os Estados Unidos da América. E quando faliram, os norte-americanos adotaram a política, anota, chamada Política de Substituição de Importações. Os norte-americanos disseram: Brasil, perdão, minha economia está em colapso, só vou comprar aquilo que for necessário para a minha sobrevivência. Não posso comprar o seu café. Sobrou café brasileiro no mercado. Na época, o presidente da República, Washington Luiz, foi obrigado a jogar café ao mar. A economia brasileira entrou em colapso. Até então, tinha sido a pior crise econômica do Brasil, momento propenso para que Vargas desse o golpe, chegasse ao poder e, ao chegasse ao poder, analisasse a economia brasileira e buscasse uma alternativa. Vargas diz: precisamos superar o modelo agroexportador brasileiro através da indústria. Não podemos viver só de café. Vargas começa a sonhar, desenhar um modelo que propunha a implantação da indústria no Brasil. É falando desse icônico presidente da República que a gente mergulha na Era Vargas. E eu peço que você dê uma olhadinha na tela, tá? Só para que a gente possa visualizar, perceba o seguinte, ó. A Era Vargas, ela vai de 1930 a 1945. Tá vendo aí? E esse período é dividido em 3 fases. Que fase é essa? De 1930 a 1934, nós temos o governo provisório. De 34 a 37, nós temos um governo constitucional.
E de 37 a 45, nós temos o Estado Novo, que também é chamado de governo ditatorial. Olhe para mim agora! Professor, calma. O Brasil viveu uma ditadura na época de Vargas? Sim, em sua história, o Brasil teve duas ditaduras. Uma ditadura civil, de 37 a 45, com Vargas, momento do Estado Novo. Professor, por que é uma ditadura civil? Porque Vargas não era militar. E, posteriormente, uma ditadura civil-militar, que foi de 1964 a 1985. Beleza? Tomou nota? Anotou aí no seu caderninho? Pois beleza, vai. De olho na tela. Professor, quais são as características dessa era Vargas? Esse governo de Vargas é um governo nacionalista, é um governo corporativista e é um governo sindicalista. Tu não pode esquecer. Nacionalista, sindicalista e corporativista. Professor, o que é o nacionalismo? É aquela proposta que pensa no país, na pátria, acima de tudo e de todos. O que é o corporativismo? É uma doutrina europeia que se desenvolveu ali no pós-Primeira Guerra Mundial, no momento em que a economia mundial passou a viver um colapso, sobretudo devido à crise de 1929, e lá na Itália surge a proposta, precisamos controlar as relações entre patrão e empregado. O que é o corporativismo? É a doutrina que diz que o grau de exploração que o patrão estabelece sobre o empregado deve ser controlado, regulado através de leis. E essas leis reguladoras são comandadas pelo Estado, tá? E sindicalista, por quê? Porque a gente vai ver daqui a pouquinho que Vargas passou a controlar os sindicatos. Que tipo de sindicatos? Os sindicatos operários. Esses sindicatos controlados por Vargas eram chamados de sindicatos pelegos. Se liga nessa informação que é importante para você, tá? Mas vai lá, continua. De olho aí na tela. Vamos analisar inicialmente a primeira fase do governo que nós acabamos de chamar de Era Vargas, tá? Esse governo que nós estamos analisando agora é chamado de governo provisório. Professor, por que é um governo provisório? Porque Vargas assumiu a administração do Brasil a partir de um processo revolucionário, que chamamos de Revolução de 1930, e ao assumir o poder, Vargas governa provisoriamente, uma vez que, até então, Vargas não era, de fato, presidente da República. Professor, o que costuma cair na prova acerca desse período? Então, fica olhando aí para a tela, toma nota nos apontamentos. Esse PDF está disponível aí na plataforma para que você possa ir acompanhando e potencializando os resultados, tá? Vai, de olho na tela. Repara bem, o governo provisório vai viver os reflexos da crise de 1929. Tu olha para mim e pergunta, professor, por quê? Porque em 1929, o baluarte da economia brasileira da época, o café, entrou em crise. O principal produto da pauta de exportações do Brasil era o café. E eu não tenho café. Aliás, eu tenho muito café. O que eu não tenho é comprador. Lei da oferta e da procura. Tem café sobrando no mercado. O que é que vai acontecer com o preço do café? Cai. A economia brasileira entrou em colapso. Para Vargas assumir o Brasil após a Revolução de 30, cara, não foi fácil. Por quê? Os anos de 30, 31 e 32 foram, economicamente, os piores anos do governo de Getúlio Vargas. Por quê? Porque o baluarte da economia brasileira, o café, entrou em colapso, tá? Como eu te dizia, a gente, por reflexos da crise de 1929, vai ser obrigado a destruir o excedente de café. Professor, como é que esse excedente de café foi destruído? Muito simples. Parte do café foi jogada ao mar. Parte do café foi queimado. Inclusive, essa imagem que está projetada no fundo do slide, olhe, analise. Pessoal, imagem é o seguinte, é linguagem não verbal. Na prova do Enem, sempre caem questões que fazem análise de imagem. Então, tu tem que começar a ouvir os sons que a imagem emite. Mas, professor, a imagem não fala. Dê asas à sua imaginação, tá bom? O que é que você está vendo aqui? Você está vendo uma montanha de café no chão, você está vendo parte desse café sendo queimado e operários prestes a entrar nos vagões do trem. Só para você ter uma ideia, em alguns casos, o café era utilizado para alimentar a máquina a vapor do trem. Tipo, ao invés de você queimar carvão, tu estava queimando café. Era uma alternativa
para reduzir a oferta e, ao mesmo tempo, gerar um fim para aquele café excedente que estava ali, tá? No ano de 1932, lá em São Paulo, vai acontecer um movimento chamado de Revolta Constitucionalista, uma guerra civil. Vargas se viu prestes a perder o controle do país, sobretudo porque São Paulo exigia que, naquele momento, Vargas criasse uma Constituição. Professor, e o Brasil não tinha Constituição? Repara bem, antes de Vargas, a Constituição que estava em vigor era a Constituição de 1891. Lembra da Constituição de 1891? Perfeito. Aquela Constituição ali era a Constituição que trazia o voto aberto, que servia de instrumento para o voto de cabresto, para o correio eleitoral e blá, 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 blá. Falávamos no início da aula, Vargas é crítico da República Velha. Inclusive, quem criou a expressão República Velha é a galera do Vargas. E naquele momento, quando Vargas assume o poder, ele retira a Constituição de 1891, ela não vale mais nada. A Constituição, ela deixa de ter seu funcionamento. E Vargas está governando sem Constituição. E São Paulo faz uma guerra civil exigindo que Vargas crie uma Constituição. E Vargas vai chamar uma constituinte para produzir uma Constituição que vai ser promulgada no ano de 1934. Daqui a pouquinho a gente fala dessa Constituição, tá? Importantíssimo. Olhe na sua tela. Perceba, ó. Reforma Eleitoral de 1932. No ano de 1932, Vargas faz uma reforma eleitoral. E essa reforma eleitoral, como você está vendo, dá direito para que as mulheres votem. E além de poderem votar, as mulheres também poderão ser votadas. A mulher ganha o direito de votar, a mulher ganha o direito de ser votada. Professor, quem deu o direito de voto para a mulher? A reforma eleitoral de 1932, que posteriormente foi reafirmada na Constituição de 1934, tá? E nesse momento, estamos falando da Constituição de 1934, Vargas, ele vai promulgar a sua primeira Constituição. A Constituição de 1934 é uma Constituição baseada na Carta del Lavoro, Carta ao Trabalhador italiana. E aqui no Brasil, nós chamamos essa Constituição de Constituição Trabalhista, tá? O que eu quero que você perceba? Olha, lá no edital do Enem, tem um tópico que é assim: as Constituições brasileiras. Você entendeu que está no plural? Você precisa conhecer, com riqueza de detalhes, todas as Constituições brasileiras. E aqui eu peço para que você tenha um olhar específico para cada uma dessas Constituições. Você tem que olhar para política, economia, questões trabalhistas, questões educacionais. Esse é o bizu para que você possa fazer uma prova massa, tá bom? Então, vai lá, de olho aí na tela que a gente vai conhecer cada uma das características dessa Constituição. Perceba, no âmbito político, a Constituição de 1934 implantou no Brasil o voto universal, direto, secreto e facultativo. Professor, o que é voto facultativo? Só vota quem quer. Gilbert, no Brasil de hoje, o voto é facultativo ou é obrigatório? Aprenda, nós temos as duas modalidades. O voto é facultativo para uma minoria da população e é obrigatório para uma maioria da população. Professor, para quem no Brasil de hoje o voto é facultativo? É facultativo para jovens entre 16 e 18 anos que não tiraram o título de eleitor, esses só votam se quiserem. Professor, eu tenho 16 anos, eu tirei o título de eleitor, então você é obrigado a votar. Professor, eu tenho 16 anos e não tirei o título de eleitor, você não é obrigado a votar, tá? Portadores de deficiência com laudo apresentado no Tribunal Eleitoral não precisa votar. E idosos não precisa votar. Então, para quem no Brasil de hoje o voto é facultativo? Menores entre 16 e 18 que não têm título, mais portadores de deficiência com laudo, mas idosos, tá bom? Professor, e o restante da população? Parabéns, você é obrigado a votar. Então, uma minoria da população tem voto facultativo, uma maioria da população tem voto obrigatório, tá? Vai, de olho na tela. Professor, quem é que podia votar? Votavam homens e mulheres maiores de 21 anos. Analfabetos não podiam votar. Mendigos não podiam votar. Soldados não podiam votar. Padres não podiam votar. Nesse momento, fora criada a Justiça Eleitoral. E aqui tem uma tríade que você já conhece.
O Brasil era corporativista, nacionalista e sindicalista. Beleza? Vai lá, continua de olho aí na tela. No que tange à economia, existia uma perspectiva de superar o modelo agroexportador, aqui você lembra bem forte, café, superar o modelo agroexportador brasileiro e incentivar atividades industriais. Dessa forma, para desenvolver a indústria, Vargas vai abrir linhas de crédito, ou seja, empréstimos, tá? No que tange ao trabalhismo, vou colocar aqui uma estrelinha, vou colocar aqui o coração de I love you, chuchu, tá certo? E te dizer que esse foi um tema que já caiu na prova do Enem várias vezes. Então, pensar em Vargas é humanamente impossível desassociar Vargas do trabalhismo. Então, fica ligado. No que tange às questões trabalhistas, o que é que Vargas faz? Proibiu diferenças salariais no que tange à idade, sexo, nacionalidade e estado civil, tá bom? Reduziu a jornada diária de trabalho para 8 horas. Professor, e como era antes? Na época da República Velha, o maluco trabalhava 12, 14 horas por dia. Professor, qual o salário dele? Uma miséria! Quanto ganhava uma mulher? Meia miséria. Isso é o cúmulo da humilhação. Ei, você ganha uma miséria? Não, eu ganho só a metade, eu ganho meia miséria. Não rola, amigão. Era assim. Preste atenção. Ele vai reduzir a jornada de trabalho para 8 horas por dia. Antes tu trabalhava 12, 14. E quando tu reduz a jornada para 8 horas por dia, tu vai trabalhar por semana 48 horas, tá? Vamos pensar um pouquinho aqui comigo. Vamos ver se você tá bom de matemática também. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. 6 vezes 8, 48. Tu vai trabalhar de segunda a sábado, 8 horas por dia. Professor, e o domingo, hein? Vargas criou o repouso semanal remunerado. É aquele dia que você não trabalha e é remunerado pelo seu não trabalho. Obrigado, muito, muito obrigado, Vargas. Você é legal, tá bom? Então, repara. Ele vai criar a jornada de 8 horas diárias e proibiu o trabalho para menores de 14 anos. Professor, o menor de 14 anos podia trabalhar? Não. Trabalhava? Sim. A legislação de Vargas abrangia todo o território nacional? Não. Beneficiava somente os trabalhadores urbanos. Professor, e os trabalhadores rurais? Vargas não se preocupou com o trabalhador rural. Foram pensar no trabalhador rural em 1961, lá na época do Estatuto do Trabalhador Rural. Até então, ninguém estava preocupado com o trabalhador rural, tá? Vargas vai criar o repouso semanal remunerado. Vargas vai criar as férias remuneradas. E Vargas vai criar indenizações em caso de demissão sem justa causa, tá? Todas essas benesses aqui foram construídas por Getúlio Vargas. Vale lembrar também que logo ao assumir, Vargas cria o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho foi criado por Getúlio Vargas. Um ministério que na sua pauta tem o dever, a missão, a obrigação de começar a pensar nessas possibilidades de legislação trabalhistas. E claro, ainda a Constituição de 1934 vai falar sobre educação. E ao falar sobre educação, privilegia-se o ensino secundário e superior, defende-se o ensino religioso em escolas públicas e privadas, a diferenciação do ensino para meninos e meninas e, sobretudo, ele garante o ensino primário gratuito e com frequência obrigatória, tá certo? Lembrar que Vargas tem uma característica, ele é corporativista, ele é sindicalista. Quais foram as medidas de Vargas voltadas para passar a ter os sindicatos em suas mãos? Quero que você olhe aí para a telinha, tá? Vargas vai promover a assinatura do Decreto-Lei 19.770, que trata da organização sindical. Esse decreto diz, a lei determina que qualquer associação, ou seja, sindicato, deva ter no mínimo 30 afiliados maiores de 18 anos. As entidades devem se abster de propaganda de caráter social e religioso. Todo sindicato passaria a ser reconhecido pelo Ministério do Trabalho. Esse sindicato controlado por Vargas é o Sindicato Pelego. Sindicato esse que, por sua vez, não está fazendo greves, tá? Nesse momento eu estou finalizando o governo provisório. Daqui a pouquinho eu volto. Tamo juntão.